Quem tem razão? Nós estamos tentando fechar o contato com o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, mas nós estamos com um problema, mas já temos sim o advogado Guilherme Amorim Campos da Silva. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, como é que vai? Muito obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar nosso convite também. Doutor, qual é a sua opinião? Nós temos hoje, claramente, essa PEC vem por esta razão, um incômodo dos outros poderes com o que se pode chamar de um excesso de poder do Supremo Tribunal Federal, que revisa, sim, decisões do Executivo, revisa, sim, decisões do Congresso. Em tese, poderia fazer isso à luz da Constituição, porque é o guardião da Constituição, mas há a interpretação de que o Supremo hoje age politicamente. Daí, obviamente, essa razão por parte do Supremo, até porque o Supremo tem dado motivos do ponto de vista de ativismo judicial. Mas qual a sua opinião, doutor? Olha, o nosso modelo constitucional prevê justamente que o Supremo Tribunal Federal, uma vez provocado, se manifeste, não é, sobre assuntos que sejam levados a ele na perspectiva de uma violação ao texto da Constituição ou a violação de poderes constituídos, né? Então, quando a gente diz que o Supremo Tribunal Federal está agindo com excesso de poder ou numa perspectiva de ativismo constitucional, na verdade, eu julgo que há aí um equívoco, né? Porque o Supremo Tribunal Federal vem, né, nesses 34 anos de vigência da Constituição Federal de 1988, agindo exatamente dentro das prerrogativas que a Constituição Federal lhe faculta, né? Então, cada vez que o Supremo Tribunal Federal verifica, por exemplo, um ato de uma autoridade republicana, é porque alguém o provocou nesse sentido. Cada vez que o Supremo Tribunal Federal julga que uma lei é inconstitucional, é porque algum partido ou alguma autoridade impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, quando nós temos uma PEC que devolve ao Congresso Nacional a possibilidade de rever uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aí sim nós estamos subvertendo o modelo que a Constituição Federal pensou para o Estado Democrático de Direito funcionar, né, na perspectiva dessa tripartição de poderes, como está pensado lá no artigo 2º da Constituição Federal. Isso é uma subversão de como está pensado o funcionamento da tripartição de poderes e dessa função harmônica como está estabelecido hoje na Constituição Federal. Então, seria uma anomalia no funcionamento das instituições republicanas. Eu não vejo como isso possa prosperar no âmbito do Congresso Nacional, né? Eu espero, aliás, ter uma expectativa de que no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, se forem reunidas as assinaturas necessárias para a apresentação da PEC, isto já seja barrado com um parecer pela inconstitucionalidade preliminar do projeto. Tá, doutor, me permita só olhar para casos práticos e me permita também a provocação. É perfeitamente compreensível tudo isso que o senhor disse, mas eu tinha uma lógica de pensamento do Supremo Tribunal Federal até a recente formação, a formação do Supremo de 2, 3, 4 anos para cá, porque eu vi também, aliás, como repórter, me permita esse depoimento, o Supremo simplesmente se negar a analisar uma série de assuntos que vinham de um parlamentar, dizendo, não, isso aqui é assunto interna corporis. Eu não vou nem admitir a discussão aqui no Supremo, porque isso é um assunto que vocês, deputados ou congressistas, têm que resolver lá no Congresso. A gente não via também com muita frequência ministro do Supremo dando tempo, prazo, para o presidente da República se explicar. Porque talvez o Supremo entendia que não, isso não é um assunto do Supremo, esse é um assunto que, por exemplo, o poder que vigia o Executivo é o Congresso e é de lá que deveria vir alguma coisa. Não é este o comportamento dos atuais membros do Supremo. E pior, eu consigo prever, e eu acho que isso talvez seja a maior disfuncionalidade atual do Supremo, da formação do Supremo atual, que eu consigo prever, tal como eu faço hoje no Congresso, porque parlamentares dão entrevistas, tem matiz ideológica conhecida, se elegeram por uma causa, eu posso entender que determinado tema vai ter ganho de causa ou não. Quem são os que vão votar a favor ou contrário? Eu não conseguia prever isso no Supremo Tribunal Federal porque era um órgão extremamente técnico, de justiça, analisando a Constituição. Hoje eu consigo prever que numa das turmas vai dar 3-2, na outra vai dar 5-0, dependendo do tema, ou vai ser, por exemplo, 9-2.
Ou seja, o Supremo não deu razões também para que haja a possibilidade de algum controle sobre o atual comportamento, independentemente da questão constitucional, que, claro, a CCJ vai analisar. Mas eu não tenho um outro momento que está exigindo uma outra solução? Nós temos um Supremo Tribunal Federal que ele tem uma hiperexposição hoje, né? E isso se deve por algumas razões. Em primeiro lugar, pelo excesso de matérias, pelo excesso de competência que nós temos alocados ao Supremo Tribunal Federal. Então, talvez, né, ao invés de nós propormos uma PEC para que o Congresso Nacional seja uma instância revisora das decisões que não sejam formuladas por unanimidade junto ao Supremo Tribunal Federal, talvez nós possamos pensar aperfeiçoamentos do sistema. Porque todo modelo jurídico ele é imperfeito por natureza, não é? Mas ele sempre precisa ter uma trava de fechamento para que ele possa funcionar e dar estabilidade jurídica ao sistema e ao seu funcionamento. Então, se nós formos verificar, o que acontece hoje no Supremo Tribunal Federal? Em primeiro lugar, ele tem uma hiperexposição, inclusive galvanizada pela existência da TV Justiça. Sim. A TV Justiça faz com que o Supremo Tribunal Federal esteja nas nossas casas diariamente. Isso é uma coisa boa. Faz com que a justiça brasileira esteja presente diariamente nas nossas discussões. Mas, se nós formos verificar, por exemplo, enquanto a Suprema Corte norte-americana julga pouquíssimos casos por ano, o Supremo Tribunal Federal julga 100 mil casos por ano. E por que isso acontece? Em primeiro lugar, porque o Supremo Tribunal Federal não é só uma corte constitucional, ele também é uma corte de recursos, não é? Ele também é uma corte de controle de todo o judiciário nacional. Então ele recebe recursos de todo o poder judiciário, de todas as instâncias, de todos os estados e também aqueles recursos que saem do STJ e vêm para o STF. Sim. Então ele é uma instância recursal. Ele é também Tribunal de Controle de Constitucionalidade. Ele também é uma instância de controle de atos de autoridades da República, né? Então, ele faz o controle de atos da Presidência da República, de presidente do Senado Federal, né, de presidente da Câmara dos Deputados, de controle dos atos da presidência da Câmara dos Deputados. Então, há uma série de atos que são concentrados no Supremo Tribunal Federal. E a quarta competência do Supremo Tribunal Federal ainda é uma competência criminal, de crimes atribuídos a autoridades da República. Sim. Então, vejam vocês que há uma concentração de muitas matérias e muitas competências junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, isto talvez explique por que há essa hiperexposição. E há uma questão que também é o seguinte, que ao longo do tempo, né, a jurisprudência pode ir sofrendo alterações, justamente por conta da mudança da composição das turmas, né, ou do plenário do Supremo Tribunal Federal. O que isto pode refletir? Uma mudança na ideologia política daqueles membros que integram o Supremo Tribunal Federal? Pode até ser, né? Mas eu não acho que seja isto, porque, na verdade, o que se faz, o que se busca fazer sempre é uma interpretação que busque extrair, né, o significado de normas constitucionais à luz daquilo que é trazido para o Supremo Tribunal Federal interpretar. Pois não. Né? Então, no momento que a gente busca politizar o Supremo Tribunal Federal, na verdade, a gente o captura para essa discussão. Né? E isso é o que não é desejável, né? Porque ele não é uma instância política, doutor, mas ele trata do político. Pois não. Doutor, eu tenho mais um minuto, mas eu queria colocar essa última questão. Eu também não tenho um problema de comportamento dos próprios ministros, porque, veja lá, o caso do inquérito do fim do mundo, o ministro Marco Aurélio, que estava lá há décadas, dizia que aquele inquérito era completamente inconstitucional porque cabia tudo. E a justiça, e um inquérito não pode caber tudo, precisa ter, obviamente, uma razão específica para existir.
Daí eu tenho, obviamente, por parte do setor político, o Congresso, uma reação. Mas como é que pode caber tudo? Tem a história do flagrante permanente, que é outra questão. Eu também não tenho leituras equivocadas de ministros do Supremo em relação à constitucionalidade das coisas que está provocando, digamos, essa reação mais forte agora nesta PEC. Por gentileza, eu sei que o tempo é curto, mas eu queria ouvir também. Eu farei 2 comentários bem objetivos. Não é? É sempre desejável, não é, que ministros do Supremo Tribunal Federal tenham comportamentos discretos. Não é? Se nós olharmos, por exemplo, os ministros da Suprema Corte norte-americana, eles são ministros, assim, juízes com comportamentos muito discretos. São raríssimas as ocasiões em que eles se manifestam ou dão entrevistas. Não é? Agora, com relação a decisões técnicas, não é? Eu mencionava há pouco, na outra questão, que o sistema jurídico, para ele ter estabilidade e para ele ter segurança jurídica, ele sempre precisa ter uma trava de fechamento. E esta trava de fechamento no sistema normativo brasileiro é o Supremo Tribunal Federal atualmente. A instância jurídica que se manifesta por último e cujas decisões últimas são imodificáveis é o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Então, seja ele, do ponto de vista normativo, a decisão correta ou não correta, ainda assim é aquela que deve permanecer. Por isso que a PEC, que propõe uma emenda à Constituição, do ponto de vista normativo da própria Constituição Federal, ela é absolutamente equivocada, inconstitucional e não deve prosperar por essas razões que eu apresento agora. Doutor Guilherme Amorim Campos da Silva, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein? Muito boa tarde a todos que nos assistem.